Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aula do nosso curso de Python. Hoje a gente vai falar de estruturas de decisão, beleza? A gente vai falar do comando if. Não perca aí depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Caso você não seja inscrito ou inscrita ainda, por gentileza, já aproveita e clica no sininho, ativando para receber as notificações de novos vídeos aqui e, por gentileza, ajude, né, a professora a manter o canal de pé, deixando seu joinha, comentando alguma coisa aqui no vídeo e compartilhando o link desse vídeo com quem você acha que mereça aprender conosco. Sem mais delongas, para a boa e velha aula, iremos, portanto. Olha só, a gente viu na aula passada as bibliotecas padrão do Python, as funções nativas do Python, ou seja, as funcionalidades que a gente pode simplesmente usar porque já estão nativamente no Python. Quando você instala o Python na sua máquina, você já tem acesso a essas funcionalidades, beleza? Tanto as bibliotecas padrão e o seu conjunto interno de funcionalidades, quanto as funções nativas que independem da inclusão de bibliotecas, beleza? E aí, claro, a gente fez muita mão na massa lá. Hoje a gente fala do comando if. Hoje a gente fala da sintaxe, dos usos, dos operadores relacionais e lógicos que a gente pode usar para compor condições que serão utilizadas em comandos como o comando if. E claro, a gente vai botar a mão na massa, né? A gente não vai deixar de praticar, beleza? Então, do que se trata o comando if? Vamos ver então. Veja, a gente fez códigos e algoritmos até então. Nas aulas anteriores neste curso, todos os códigos tinham um início e um fim estritamente sequencial. O comando começava do topo e ia para baixo, executando todas as instruções sem pular nenhuma. Tá? Hoje a gente vai ver como fazer o tal do desvio de fluxo. A gente vai ver como utilizar a tal da estrutura de decisão, ou estrutura de condição, ou estrutura condicional, enfim. O que seria isso, tá? Então, o nosso programa ele vai decidir, em alguns momentos, por seguir um lado ou o outro lado de execução. Basicamente, a gente vai criar aí desvios de fluxo, né? Se antes o fluxo vinha reto de cima para baixo, executando instrução após instrução no nosso código-fonte, agora o nosso código-fonte ele pode seguir mais de um caminho aqui, ou um ou outro, ou enfim, a coisa pode se ramificar aqui tanto quanto a nossa lógica do programa for necessária, tá? Então, é isso. Comando, estrutura de código para que o programa tome decisão, para que o programa escolha entre seguir por um caminho ou outro, beleza? Aqui funciona da seguinte forma: o comando if ele estabelece uma condição lógico-relacional. Ou seja, você vai ter basicamente o if definindo uma condição. Se aquela condição ela for avaliada como sendo verdadeira, ou seja, se a condição for satisfeita, então nesse caso, quando a condição é satisfeita, a gente executa o bloco de comandos definido pelo if. Beleza? Então, o if define uma condição. Se essa condição ela for verdadeira, o bloco de comandos ele é executado. Beleza? Caso contrário, se essa condição ela for falsa, se essa condição for avaliada como sendo não satisfeita, então aí o comando if tem o seu bloco de comandos ignorado, ou seja, todos os comandos que pertencerem ao comando if serão ignorados, caso a sua condição não tenha sido satisfeita. Tá? Um detalhe importantíssimo aqui no Python é que o if só funciona com a indentação. O que é indentação? A indentação é um recuo que a gente dá no nosso código da esquerda para a direita. Então, todas as instruções que a gente for escrever, quando a gente escrever um if aqui, if condição, né? Beleza? Todos os comandos que vierem depois do if, eles têm que estar recuados, tem que ter um espaço, literalmente um tab, né? Aperta a tecla tab do seu teclado e joga os próximos comandos que você quer que estejam relacionados ao if. Você precisa que esses comandos estejam indentados à direita, da esquerda para a direita, em relação à coluna na qual o if se encontra. A gente vai ver isso na prática no código, você vai entender do que eu estou falando, tá? Se ficou confuso agora, não se apavore. Então está aqui a sintaxe de declaração de um comando if e seu respectivo bloco de comandos. Ó. Então,
Comando if, o que significa if? If, pro português, significa se. Se o quê? Se a condição for verdadeira, a gente executa o bloco de comandos. Se a condição for falsa, a gente ignora o bloco de comandos e o programa segue a sua execução depois desse bloco de comandos definido pelo if, né? Beleza? Perceba então que o if tem uma condição, dois pontos. Essa condição, ou seja, tudo que está entre parênteses angular aqui deve ser substituído por uma expressão lógico-relacional, utilizando operadores relacionais e operadores lógicos, que a gente vai ver aqui na sequência aí nos próximos slides, tá? Se essa condição for verdadeira, eu executo linha após linha do bloco de comandos definido por esse if. Se a condição for falsa, eu ignoro o bloco de comandos, né? Desculpa ser repetitivo, mas isso é importante. Por quê? Porque depois, quando você for fazer o exercício, você precisa lembrar que as coisas funcionam dessa forma. Não se esqueça disso. E só mais um detalhe antes da gente passar adiante, olha só. A indentação, meus amigos. A indentação aqui é muito importante. Então, olha o que acontece aqui, ó. A linha de código 1, 2, etc., até N nesse caso aqui, todas elas estão recuadas da esquerda para a direita. Então perceba que os caracteres estão sendo escritos à direita do comando if. Então, como que o Python sabe que todos esses comandos da linha 1 até a linha N de código aqui, eles pertencem ao if? Porque eles estão indentados, beleza? Se aqui eu tiver uma linha de código que começa na mesma coluna do if, essa linha de código aqui, ela já não pertence mais ao bloco de comando do if. Ou seja, no caso, se a condição aqui que a gente tiver for falsa, a máquina vai ignorar todas as linhas de código que pertencem ao if e vai executar aquela linha de código lá apenas e vai seguir o fluxo a partir dela. Beleza? Muito bem. Então, como que a gente pode fazer aqui para criar as nossas condições lógico-relacionais, né? Para que a gente use essas expressões, essas condições dentro do if, para que o if consiga condicionar a execução do seu bloco de comandos com base nessas expressões. Então, o primeiro conjuntão de operadores que a gente vai estar utilizando aqui é esse carinha aqui, o operador relacional, ou os operadores relacionais. Maior, maior, igual, menor, menor, igual, igual ou diferente. Coisa que você provavelmente já viu lá na matemática, né? Lá na matemática, lá no ensino médio fundamental lá, a tia ensinou para você que o símbolo de maior, ele testa se o elemento que está à esquerda é maior do que o que está à direita, né? Então, se na matemática o símbolo é aquele da boquinha virada para um lado, né? Aqui em programação é o mesmíssimo símbolo, tá? Se eu quero testar se um elemento é maior ou igual, não só maior, mas maior ou igual, o símbolo é esse aqui, ó, né? É o maior junto com o igual do lado aqui, tá? Se eu quiser testar se o elemento da esquerda é menor do que o da direita, então eu uso a boquinha voltada para a direita aqui, né? O nosso símbolo de menor, de fato, que já vem da matemática. Se eu quiser testar se é menor ou igual, eu uso o operador de menor junto com o de igual, beleza? Então aí eu estou testando se é menor ou igual. Se eu quiser testar se um elemento é estritamente igual ao outro, eu tenho que usar dois iguais e anota isso, gente. Vocês vão errar isso. A gente erra. Eu, né? Sêniors, amigos meus, a gente erra isso, a gente esquece de usar o operador de igualdade duas vezes em alguns momentos da nossa carreira. Quando a gente quer comparar as coisas dentro de um if, por exemplo, tá? Então lembre-se de que são dois iguais, porque um igual só em Python serve para fazer atribuição, lembra? A recebe 10 aqui, por exemplo, né? Deixa eu tirar minha cara daqui, ó. A recebe 10, por exemplo, né? Isso aqui é um operador de atribuição, né? Então eu não estou comparando A com 10 naquele caso ali. Beleza? Então se eu quiser comparar se A é igual a B, eu tenho que usar dois iguais aqui. Show de bola? Não se esqueçam disso, é muito comum para você errar aí. E se eu quiser testar se um valor é diferente do outro, ou seja, se ele não é igual, eu uso aqui a exclamação e um igualzinho do lado ali, né? Na matemática, o símbolo seria aquele símbolo de igual cortado, né, que a gente está vendo aqui. Beleza? Então, esses operadores são os operadores relacionais, que são geralmente a base das comparações, né? E a gente pode criar várias comparações. Então, por exemplo, se eu quero testar se A é igual a B, ou se, por exemplo, B é diferente de C, né? Ou poderia testar outras coisas, por exemplo, x é menor do que y e ao mesmo tempo x é igual
é diferente, vai, de 10, por exemplo, né? Então eu posso criar, ó, condições complexas, né? Aqui eu tenho duas condições aqui conectadas por um operador ou, operador de disjunção lógica. Isso também vem lá do terceirão de vocês. Provavelmente vocês estudaram isso. Se não estudaram isso, provavelmente verão isso na faculdade de tecnologia, né? E se você não faz faculdade de tecnologia, saiba que esse tipo de fundamento de lógica você vê lá também, tá? Mas basicamente aqui o que eu tenho aqui é uma disjunção lógica e o que eu tenho aqui é uma conjunção lógica, ou seja, são esses operadores aqui, ó, tá? Esses operadores aqui, eles vão permitir que você conecte diversas operações relacionais com operadores lógicos. Então, a gente tinha, voltando os slides, ó, operadores relacionais que estabelecem relação entre pares de valores, né? Relações de maioridade ou de menor ou de igualdade, enfim, né? E a gente tem aqui agora um operador lógico, ou um conjunto de operadores lógicos que permitem que a gente conecte essas expressões relacionais, compondo, portanto, expressões lógico-relacionais. E aqui muita atenção para vocês entenderem como que funciona isso aqui. Se você nunca viu lógica formal na sua vida, lógica matemática, né? Então aqui, atenção nesse slide que a gente vai gastar, vai investir um tempinho nesses slides aqui. Então vamos comigo aqui, ó. Nós temos basicamente três operadores de lógicos, né? Operadores aqui que a gente pode usar logicamente no Python, tá? Não são só esses, mas eles são os mais famosos e eles são os mais coerentes quando a gente fala de conectar expressões relacionais através de relações lógicas. Então, olha só, eu tenho um operador de inversão, cuja palavra reservada é not. Então, sempre que a gente encontrar um not, a máquina vai inverter o valor lógico daquele carinha. Lembre-se do seguinte, ó, o que é lógico, né? Voltando no slide anterior também, ó. Por exemplo, A igual a B vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. B diferente de C vai me retornar verdadeiro ou falso. E aí essa expressão como um todo aqui também, ó, ela vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Então sempre que a gente faz comparações, se um número é maior que o outro, se um número é menor que o outro, o resultado dessa comparação é verdade ou não é isso, né? E em Python, lembre-se de que a gente tem as palavras true e false, né? Não é true, é true, aí, beleza. E false, né? Para dizer se o valor lógico de um conteúdo lógico, ele é verdadeiro ou falso. Então, voltando, gente. Então, quando eu tenho a inversão, a gente inverte o valor lógico. O que era true passa a ser false e o que era false passa a ser true, beleza? Esse é o operador de negação. Ele é simples assim, ele inverte o valor lógico de true para false ou de false para true. Beleza? Legal. Agora que vem os outros operadores que são um pouquinho mais complexos. Então, eu tenho a conjunção, tá? A conjunção é o e lógico. E. A palavra reservada é o and, tá? Como que funciona a conjunção? Então, a conjunção ela é verdadeira, ela resulta em true, quando todos os operadores daquela expressão que são conectados por uma conjunção forem true. Ou seja, quando todo mundo é verdadeiro, na conjunção o resultado é verdadeiro. Se pelo menos um dos operandos dessa expressão for falso, então aí toda a expressão é falsa. E aí a gente tem a tal da tabela verdade disso aqui. Como é que ficaria, né? Imagine que eu tenho duas variáveis lógicas A e B. E aí eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, para todos os valores que essas variáveis poderiam assumir em conjunto, né? Então a gente está fazendo aqui uma combinação dos valores de A e B. Então, em um dado momento, pode ser que A seja uma variável que valha verdadeiro, ou seja, true, e B seja uma variável, um operando, que valha verdadeiro também, true. Em outro momento, verdadeiro e falso para B, verdadeiro para A, falso para B. Aqui nós temos, aqui no terceiro momento, ó, falso para A, verdadeiro para B. E por fim, nós temos falso para A e falso para B também. São quatro situações distintas, quatro possibilidades que as variáveis A e B poderiam assumir em execuções distintas. Então, cada linha de código dessa aqui é uma situação, uma linha de código não, linha da tabela, perdão, né? Cada linha dessa tabela aqui corresponderia a uma situação em que
uma das variáveis valeria um valor e a outra valeria outro, né? Então são situações de execução de código diferentes aqui. Então se eu quiser testar A e B, vou colocar até o operador do Python, que é o AND, né? A AND B fica como? A e B, né? Fica como? Fica da seguinte forma: só é verdadeiro quando todo mundo é verdadeiro. Então nesse caso aqui, ó, quando que todo mundo é verdadeiro aqui? Quem é todo mundo nesse caso? A e B, né? Quando que é verdadeiro A e B? Quando os dois forem verdadeiros. Então, se A é verdadeiro e B também é verdadeiro, o retorno de A e B também é verdadeiro. Agora, é falso caso contrário, ou seja, se pelo menos um dos operandos for falso, o resultado da conjunção lógica entre esses valores é falso também. Então, aqui ó, é falso, por quê? Porque o B é falso. Aqui, ó, nessa terceira linha, é falso também, porque o A é falso, tá? E por fim, quando todo mundo é falso, A e B, o resultado é falso também, né? Então, essa aqui é a tabela verdade da conjunção. Como que você decora a tabela verdade da conjunção? Você decora da seguinte forma, ó. Imagine que o A representa eu preciso de ovos, né? E o B representa eu preciso de farinha, tá? A e B significaria eu preciso de A e B, preciso de ovos e farinha para fazer, sei lá, bolo, né? Então eu só tenho bolo se eu tiver todos os ingredientes. Ou seja, eu tenho ovos e tenho farinha? Ah, então eu tenho bolo também. Agora, eu tenho ovos, mas eu não tenho farinha. Putz, aí eu não tenho bolo. Eu tenho farinha, mas não tenho ovos. Ah, não vai ter bolo hoje. Ah, e se eu não tiver nem ovo nem farinha? Aí lascou, é que eu não tenho bolo mesmo, né? Beleza, gente? Ó, então eu vou deixar aqui mais clean a nossa tabela verdade para vocês, mas lembrem-se da analogia do bolo quando a gente estiver falando da conjunção, do operador AND, lógico, ok? Só é verdade quando todo mundo é verdade. Ficou claro? Espero que sim. Próxima operação aqui, né? Próximo operador é a disjunção. A disjunção é o ou lógico. Então, no ou lógico, ou uma coisa funciona, ou pelo menos uma coisa funciona, ou ninguém funciona. No ou lógico é assim que é. Então, o ou lógico ele retorna verdadeiro quando ao menos um for verdadeiro, né? Se ao menos um dos operandos for verdadeiro, então o resultado do ou lógico é verdadeiro. Quando todos forem falsos, aí, nesse caso, e apenas nesse caso, o ou lógico, a disjunção, o OR, ele retorna falso. Como é que fica a tabela verdade desse cara aqui? Ó? Então, imagine que a gente tem aqui duas variáveis A e B, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, deixa eu apagar esse cara aqui. Imagine que eu tenho aqui, ó, valor verdadeiro e verdadeiro para A e B. Depois verdadeiro para A, falso para B. Em uma outra situação, falso para A, verdadeiro para B. Deixa eu redesenhar esse F aqui. E por fim, imagine uma situação onde nós temos falso e falso para as duas variáveis lógicas. Como que ficaria aqui A or B? A ou B? A disjunção com B. Como é que ficaria essa nossa tabela desse momento agora? Né? Ficaria do seguinte jeito. Seguindo a regra aqui, ó, se pelo menos um dos caras for true, o resultado é true. Então, na primeira linha ali, ó, tanto A quanto B são verdadeiras. True, as duas. Então, ou seja, se tem alguém que é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Na segunda linha, olha só, o A é verdadeiro, o F, aliás, o B é falso, né? Se pelo menos um é verdadeiro, então o resultado é verdadeiro na disjunção lógica. Beleza? Depois aqui, ó, A é falso, mas B é verdadeiro. Horas. Então, o B fez com que toda a expressão seja verdadeira, tá? E por fim, tanto A quanto B são falsos. Nesse caso, o resultado é falso. Por quê? Porque quando todo mundo é falso, aí, nesse caso, a disjunção lógica retorna um valor falso. Como que a gente decora a situação aqui? Ó? Imagina que o A e o B valem o seguinte, ó. O A é eu bebo água, tá? Eu tenho água para beber. E o B seria aqui, por exemplo, eu tenho suco para beber. E aí, A ou B significa o seguinte: matar a sede. Horas. Como é que fica aqui, né? Eu só mato a minha sede se pelo menos eu tiver alguma coisa para beber. Não é isso? Então, ó, imagine que o A é água, é ter água, e o B é ter suco. Horas. Então, como é que fica aqui, ó?
Na linha 1, se eu tenho água e tenho suco, ora, eu mato a minha sede, verdadeiro, né? Se eu tenho água, mas não tenho suco, bom, pelo menos eu tenho água, então eu mato a sede, verdadeiro. Horas, agora eu não tenho água, mas tenho suco. Beleza, se eu tenho pelo menos suco, eu mato a minha saúde, a minha sede, perdão. Até hora que a gente engasga, gente. Então, ora, se eu não tenho água, mas tenho suco, A é falso, B é verdadeiro, ora, B pelo menos já é verdadeiro, ou seja, tenho suco, eu mato a minha sede. Saída verdadeira. Agora, na última situação, eu não tenho nem água e nem suco. Então aí eu não mato a sede. Falso para minha saída. Show de bola, gente. Então deixa eu só limpar a nossa telinha aqui para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo, né? Para ficar menos poluído possível. Então essa é a tabela verdade da disjunção lógica entre dois valores. Isso aqui funcionaria de maneira similar para valores maiores, um número de variáveis, um número de operandos maior do que 2. Então, se eu tivesse A, B, C, D, várias variáveis, cada uma delas valendo verdadeiro ou falso em um dado momento, então continua sendo real essa lógica que eu falei para vocês aqui. Ó. A conjunção, nessas situações, quando tiver várias variáveis, a conjunção só vai ser verdadeira quando todo mundo for verdadeira. Né? E quando a gente tiver várias variáveis, mas eu estiver tratando de um ou lógico, de disjunção, a gente vai ter verdadeiro quando pelo menos uma delas for verdadeira. Ou seja, só vai ser falsa quando todo mundo for falso na disjunção. Então decorem essa regrinha aqui, ó, tá? Que ajuda também. Ou lembrem-se do exemplo da conjunção sobre fazer bolo com ovos e farinha, ou na disjunção sobre matar a sede com água ou suco. Beleza, investimos aqui, gastamos bastante tempo nesse slide. Valeu a pena, eu tenho certeza, porque é ótimo para quem está começando. Se você já sabia disso aqui, por favor, diga nos comentários. Eu já sabia, né? Mas não tem problema. É sempre bom rever isso aqui. Maravilha? Então, agora a gente pode partir aqui para o último conceito dessa aula, que é o conceito do operador in. Tá? Esse conceito do operador in é, na verdade, quando você tem que lidar lá com listas, com dicionários, com estruturas de dados mais robustas, né? A gente ainda não viu listas, não viu dicionários, não viu os conjuntos, as duplas, mas saibam que isso existe. Quando a gente estiver lá nas aulas de listas, de dicionários, lembrem-se que a gente já viu o operador in, tá? Como é que é o operador in? Então, esses caras aqui, as listas, as duplas e tal, eles são conjuntos de elementos. Então, imagine que eu tenho vários elementos aqui, ó, tá? Dentro de um conjunto de dados. Eu consigo passar por cada um desses elementos com o operador in, né? E aí o que o if faz? If junto com in, ele faz o seguinte, ó, ele verifica o pertencimento de um item em um conjunto de itens. Então, if elemento in conjunto, que eu chamei de iterável, tá? A gente já vai ver no futuro também o que é conjunto, o que significa o conceito, perdão, de iterável, mas se o elemento estiver presente neste iterável, que por enquanto você pode interpretar como sendo um conjunto de dados, então aí eu executo um bloco de comandos. Então a condição é, se esse elemento pertence a um conjunto, eu executo. Se não, eu ignoro, tá? É basicamente isso que a gente está testando. Então basicamente aqui, ó, o que eu poderia fazer? If x, imagina que esse cara aqui chama, sei lá, lista, tá? Imagina que essa estrutura de dados aqui, o nome dela é lista. E ela tem 4 elementos aqui, ó. X, Y, Z e W. Horas, eu poderia fazer uma condição do seguinte tipo, ó. If X in lista, aí eu sei lá, imprimo print X, por exemplo, né? Eu poderia ter um conjunto desse jeito aqui, um conjunto de comandos, perdão, desse jeito aqui no nosso código. Então perceba, o x está aqui dentro, então a condição é verdadeira, ele imprimiria o valor de x na tela. Mais ou menos isso que diz esse operador aqui, tá? Então saibam que existe, por enquanto a gente não vai usar muito porque a gente ainda não viu as estruturas de dados mais complexas em Python, mas saibam que a gente pode fazer isso no futuro e a gente vai voltar nisso depois, tá? Beleza, então vamos finalmente ao que interessa, né, meus amigos? Vamos botar a mão no código. Então, beleza. O enunciado aqui é o seguinte, atenção no enunciado para entender o que a gente vai fazer, tá? As coisas começam a ficar um pouco mais complexas em relação ao que a gente já tinha visto no curso até então. Então, agora o enunciado pede o seguinte, ó. Crie um programa que peça para que o usuário informe o valor de sua nota. Imagina que é uma nota escolar, uma nota acadêmica de algum curso que esse cara está fazendo, né? Caso a nota seja maior ou igual a 7, a gente vai imprimir aprovado na tela. Acabou.
né? Não vamos fazer mais nada. É só isso que é para fazer. Se for maior ou igual a 7, imprime aprovado. Se não, não faz nada. Beleza? Então vamos ao nosso código. Podemos aqui criar um novo código-fonte que eu vou chamar de ex, né? ex10.py. E aí o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pedir a nota para o usuário. Então, variável nota recebe input de algo como digite a nota, né? Então, o usuário vê a mensagem na tela, digite a nota, e aí o usuário digita. Essa nota provavelmente pode ser um número real, né? Um número com casas decimais. Então, a gente vai converter esse cara aqui para float, tá? Beleza, ótimo. Aí a gente tem que testar se esse cara é maior ou igual a 7. Como que eu faço isso? Com um if. Então eu venho aqui e faço o quê? If nota maior ou igual a 7, e aqui eu vou ser bem criterioso colocar 7.0, a gente tem que imprimir na tela o texto aprovado. Era isso que o enunciado pedia. Show de bola? Então perceba que o print está indentado em relação ao if, ou seja, eu dei um recuo aqui na linha 4 para que a máquina saiba que o if está condicionando a linha 4 a partir daquela expressão lógico-relacional nota maior ou igual a 7. E a nota a gente vai pedir para o usuário. Beleza? Sempre supondo aqui, por exemplo, que o usuário vai digitar um valor de 0 a 10, né? Enfim, sempre supondo que o usuário sabe o que tem que fazer aqui no mínimo, né? Então, vamos testar esse carinha, olha só. Digite a nota. Se o cara tirou 10, por exemplo, está aprovado. Beleza. 10, de fato, é maior ou igual a 7, né? Vamos executar isso aqui na unha, no dedo, para vocês verem no rascunho como que a máquina faria, né? Então a máquina encontra aqui uma variável nota. Então lá na memória, ela reserva um espaço para essa nota. Aí o usuário é solicitado a digitar algo aqui, né? O usuário digitou 10. Então lá na memória, passa a valer 10. Beleza. Chega a 10, portanto, aqui na nota. 10 é maior ou igual a 7? Sim, verdadeira condição. Se a condição é verdadeira, eu executo o bloco de comandos. Nesse caso, o bloco de comandos é apenas uma instrução e imprime aprovado na tela. É isso que aconteceu aqui. Beleza? Show de bola. Não basta a gente fazer só esse teste. Por quê? Porque essa condição aqui, ela faz com que o programa tenha dois comportamentos distintos, dependendo da nota que foi inserida lá pelo usuário. Então, a gente precisa fazer um caso de teste aqui agora, que ele vai além, né? Vamos executar de novo aqui, então. Ó. Vou executar de novo. Agora a gente tem que ir além. A gente fez o caso em que o cara estava aprovado. Mas se o cara tirar uma nota que é menor que 7, por exemplo, 5, ó, o programa se encerra, né? Por que o programa se encerra? Horas. Vamos lá de novo, né? Então o programa se encerra por quê? Então a máquina vem e encontra aqui, nota. Beleza. Lá na memória aparece uma variável nota. Beleza. O usuário recebe a mensagem, digite a nota. Digitou 5. Caiu 5 aqui dentro. Então, horas, nota vale 5, né? Então, aqui 5. 5 é maior ou igual a 7? Não, 5 é menor do que 7. Se o 5 é menor do que 7, essa condição aqui, ela foi não satisfeita, né? Ela foi quebrada, né? Então, a gente tem que ignorar o bloco de comandos do if e a máquina continuaria sua execução a partir do fim desse bloco de comandos. Nesse caso, a máquina não encontrou nada, por isso ela encerrou a execução sem imprimir nada para nós aqui. Ok? Beleza, esse foi o exercício. Um exercício bem simples, bem tranquilo, para ilustrar para vocês o funcionamento do if. Outro programinha aqui que a gente vai testar agora, tá? A gente vai fazer aqui um programa que peça para o usuário que digite a sua nota. Caso a nota seja menor que 7, mas simultaneamente maior ou igual a 4, aí a gente vai imprimir tem direito a exame. Beleza? Então, olha só. Olha só. Aqui, até aqui, ó, a gente tinha outro programa, né? A partir daqui, a gente começa a entender o outro programa. Ó. Caso a nota seja informada como menor do que 7,
mas simultaneamente maior ou igual a 4, a gente imprime, tem direito ao exame. Quer dizer, o outro programa que a gente acabou de fazer testava se a nota era maior ou igual a 7. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, aqui? Tá? A gente vai trabalhar em cima do programa anterior, adaptando o programa anterior para incluir esse caso aqui, né? É isso que eu quero fazer. Tá? Óbvio, se a gente fosse tratar esse exercício não como uma continuidade do exercício 1, mas como um exercício à parte, eu não precisaria testar, talvez aqui, se a nota é maior ou igual a 7, porque ele só pede nota menor que 7 e maior ou igual a 4 simultaneamente, tá? Muito bem. Mas a gente vai partir para um approach diferente. Quer dizer, se o cara está aprovado, beleza. Mas se ele não estiver aprovado, ele tem direito a exame? Então a gente vai colocar um outro if aqui agora, ó, que é o seguinte, ó, vou fazer um if aqui e ele vai testar o seguinte. Bom, a nota é menor do que 7 e, simultaneamente, a nota é maior ou igual a 4, porque é isso que o nosso enunciado pedia, né? A nota ela tinha que ser, olha só, voltando ao enunciado, ó, a nota ela tinha que ser menor que 7, simultaneamente maior ou igual a 4. Beleza? Então, essa condição lógico-relacional que eu estou colocando aqui na linha 5, na linha de código 5, ela atende ao enunciado, né? O que não atende ao enunciado? Essa parte das linhas 3 e 4 que fazem parte do exercício anterior. Mas não tem problema, a gente vai aproveitar o exercício anterior porque faz sentido unir os dois exercícios aqui, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente tem que imprimir o quê? Ó, perceba outra coisa, ó. Vou apagar. Se eu apagar aqui, o Python reclama, ó. Ele fala lá, ó, indentation error. Expected an indented block after if statement on line 5. Ou seja, ele espera que depois da linha 5 exista um bloco de comandos, ou pelo menos uma instrução, ok? Que faça parte desse if, senão não faz sentido você ter if. E a nossa instrução desse if aqui nesse caso é imprimir que o ser humano aí, ele tem direito a exame. Beleza? Então é isso. Então, ó, esse é o código. Perceba que agora eu tenho uma condição um pouco mais complexa na linha 5. Por quê? Porque eu tenho que testar duas coisas simultaneamente. Eu tenho que testar se a nota é menor que 7 e, ao mesmo tempo, se a nota é maior ou igual a 4. Beleza? Então, vamos executar aqui, ó. Finalmente, a gente pode testar aqui, então, se o cara tirou 5, ó, tem direito ao exame, né? O que aconteceu aqui nessa execução, gente? Vamos lá. Vale a pena a gente fazer um rascunho aqui para as coisas ficarem claras para vocês, tá? Aconteceu aqui o seguinte, deixa eu abrir aqui o meu rascunhante. Beleza, tá abrindo. Abriu, né? Show de bola. Deixa eu só arrastar ele aqui para ficar bonitinho para vocês. E aí a gente vai para o código. Olha só. O que aconteceu foi o seguinte, ó. A máquina encontrou a nota e criou espaço em memória. Nota. Beleza, o usuário recebeu a mensagem. Digite a nota. O cara digitou 5. Lá na memória, a nota passou a ser 5. Aí a máquina veio testar ali a linha de código 3. Na linha de código 3, eu tenho aqui 5 é maior ou igual a 7? Não, condição falsa. Se a condição é falsa, ele ignora o bloco de comandos da linha 4 e executa o que vem depois. O que vem depois? Da linha de código 5. Na linha de código 5, ele testa. O quê? Primeiro ele testa aqui, ó. Nota que vale 5 é menor do que 7? Opa, isso aqui é verdade. Ou seja, a primeira condição aqui, ó, satisfeita. Primeira expressão relacional satisfeita. Sim, a nota vale 5 e é menor do que 7. E aí eu tenho um AND aqui testando o que depois? A nota, ela é simultaneamente maior ou igual a 4? Ora, 5 é maior ou igual a 4. Então, condição satisfeita aqui também. Lembra do AND que a gente viu nos slides? O AND funciona como? Ele vai retornar verdadeiro quando ambos os operandos forem verdadeiros. Ou seja, qual que é o operando da esquerda? É a expressão nota menor que 7. Qual que é o da direita? É a expressão nota maior ou igual a 4. Em ambos os casos, eu tenho verdadeiro. Horas, se todo mundo é verdadeiro, o AND retorna verdadeiro. Ou seja, a condição da linha 5 é verdadeira. Se a condição da linha 5 é verdadeira, a máquina vai entrar no bloco de comandos e vai executar o quê? O print tem direito a exame. Lá embaixo, a máquina imprime na tela, tem direito a exame. Entendeu? Belezinha?
Show, né? Então, beleza. Vamos aqui, portanto, para os slides. Agora a gente vai deixar um desafiozinho para vocês, né, família? É claro. Então, vamos lá. Lembre-se de que a solução para os desafios, elas estão lá gravadas no curso completo, link para adquirir o curso completo na descrição do vídeo. Vamos lá. Faça você para testar, beleza? Faça aí para praticar. Unifique os exemplos praticados durante a aula, ou seja, leia a nota e, caso a nota seja maior ou igual a 7, imprima aprovado na tela. Caso a nota informada seja menor do que 7, mas simultaneamente maior ou igual a 4, então tente imprimir, tem direito a exame. A gente já fez isso nesse desafio, na verdade, né, gente? Mas o que eu quero adicionar aqui, que não está no enunciado, tá? Eu quero que você adicione um terceiro item, e aí eu vou ditar para você. Coloque aqui mais uma condição para que, se a nota for menor do que 4, então você vai imprimir na tela reprovado. Tá? Adicione essa condição aqui e esse de fato vai ser o desafio de vocês. Quer dizer, a gente já fez praticamente o enunciado do desafio aqui em aula, mas não tem problema. A gente vai adicionar aqui algo a mais no desafio de vocês para vocês poderem praticar por conta, né? Show de bola? Muito bem. Concluindo então a aulinha de hoje, a gente viu aqui o quê, né, gente? A gente viu o comando if. A gente falou aqui da sintaxe, dos operadores relacionais e lógicos, e a gente mostrou para vocês aqui como botar a mão na massa para experimentar com esse comando if. Legalzinho? Na próxima aula, a gente verá o if e else. Então, a gente adiciona um pouco mais de complexidade aqui falando do else. Legal? Veremos a sintaxe desse cara e tudo mais, e lógico, colocaremos a mão na massa lá. Show de bola? Lembre-se de ler a descrição do vídeo para ver como que você pode ter acesso aos slides, ao certificado desse curso, aos exercícios, às listas de exercícios resolvidas, lá os PDFs, tá? E aos materiais extras, como por exemplo a solução em vídeo para os desafios das aulas do curso. Outras informações como correções, atualizações e ou erratas, você eventualmente pode encontrar, caso hajam, também escritas aqui na descrição do vídeo, beleza? Show de bola! Agradeço, portanto, vou ficando por aqui e sempre peço, por gentileza, se inscreva no canal, assinando com o sininho preenchidinho para você receber todas as notificações de aulas que a gente publica por aqui, é claro. Engaje no vídeo aí para você ajudar o Prof a manter esse canal de pé. Dê o seu joinha, comente no vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece, beleza? Lembrando que, se você está chegando agora e ainda não está tendo acesso a todas as aulas que já estão agendadas para o futuro desse curso, você tem duas opções. Torne-se membro ou adquira o curso completo. Descrição do vídeo aqui tem o link para você comprar o curso ou para se tornar membro. Show de bola? Fico por aqui então. Até mais. A gente se vê na próxima aula.